Nós recrutamos a ajuda de padres voodoo para tentar derrubar o Rougarou, o lobisomem de Louisiana. Meu amigo Gabe estava dizendo: o que você precisa entender sobre o voodoo é que não se trata de prejudicar os outros. Ao contrário da crença popular, o voodoo é principalmente para curar e fornecer. A boneca voodoo, por exemplo, é uma crença europeia herdada do boneco. Eu disse: tudo bem, obrigado, mas como isso vai nos ajudar? Disse Gabe: só estou tentando dar uma ideia do que esperar. Não espere que esses padres enfiem agulhas em qualquer boneca Rougarou. Gabe e eu estávamos até os tornozelos afundados no pântano. Os ciprestes carecas estavam sentinelas ao nosso redor. Parentes de Gabe estavam se preparando. Eu disse: você poderia ter me dito isso antes, quando discutimos isso pela primeira vez. Gabe encolheu os ombros. Ele voltou para uma terra mais seca, onde os sacerdotes e sacerdotisas estavam. Ele verificou seu rifle pela enésima vez. Eu segui para fora do pântano. Olhei de volta para os ciprestes, com seus botões de sinos de raízes grossas, curvando-se para fora da água. O sol de verão era fraco, mas quente, preso em uma gaiola de umidade lá embaixo conosco. Não demorou muito para o pôr do sol, não muito antes do nascer da lua cheia. Os insetos começaram a chiar e as rãs gemeram. Uma espinha de crocodilo cortou a espuma verde da água. Cheiros de coisas molhadas e podres se enrolaram em meu nariz para morrer, assim como alguns mosquitos. Disse Gabe: não queria insultá-lo, caso você já saiba, mas você estava falando sobre bonecos de voodoo, então pensei em intervir. Eu disse: obrigado por não presumir que eu não sei merda nenhuma sobre o verdadeiro voodoo. Eu levantei minhas mãos para os padres que se viraram em nossa direção. Eu disse: desculpe, sem saber se era desrespeitoso xingar e mencionar voodoo na mesma frase. Acredite ou não, há alguns padres de voodoo. Eu disse: é mesmo? Gabe riu e disse: parece que provavelmente há. Disse a sacerdotisa chamada Mari: há muitos, e ainda mais praticantes. Desculpe, disse Gabe, dando um sorriso irônico. Eu não frequento a mesma igreja que eles. Eu sei disso, eu disse. Nós vamos para a mesma igreja. Depois de testar o vento, espalharam fubá em padrões sobre a terra úmida. Eles cantaram e entoaram em uma linguagem haitiana. Eles usavam tignons tradicionais. A terra e possivelmente outras coisas ainda bebiam o sangue das galinhas que haviam sido sacrificadas anteriormente. Quando me aproximei desses padrões de fubá, fiquei surpreso ao ver como eles eram elegantes e intrincados, pois os sacerdotes só usavam os dedos. O padrão mais próximo de mim tinha cachos, diamantes e formas de estrelas trabalhadas neles. O que é? Eu disse, sem perceber que estava interrompendo a música atual. É um vevé, disse Maria, um símbolo. E esse vevé é de Ogum. Ogum é um espírito guerreiro, entre outras coisas. A música que está sendo cantada agora abrirá os portões entre o mundo espiritual e o nosso. Isso permitirá que Ogum possua um de nós, ou cada um de nós, que então se tornará o cavalo. Não quero ser possuída, disse enquanto os dois padres continuavam a cantar. Meu coração batia rápido contra o rifle que segurava no peito. Não se preocupe, disse Mari. Isso só vai nos afetar. Obrigado, tia M, disse Gabe. Mary sorriu, mas foi perseguida com preocupação. Uma preocupação que todos nós sentimos. Este foi um movimento desesperado. Cerca de 2 semanas antes, Gabe e eu tínhamos conversado sobre isso
enquanto bebíamos algumas cervejas em sua varanda de trás. Éramos amigos desde que eu conseguia me lembrar. Íamos à escola primária e ao ensino médio juntos, e acabamos trabalhando na mesma fábrica juntos. Mas nunca perguntei a ele sobre o voodoo. Embora tivéssemos crescido em uma área de Louisiana que tinha uma comunidade de praticantes de voodoo, parecia estranho sempre que eu pensava para trazê-lo à tona, como se, ei, você mora nesse pescoço de Louisiana? Você deve saber algo sobre voodoo. Ele nunca realmente tocou no assunto, a não ser alguns comentários passageiros quando éramos mais jovens. Então eu nunca realmente me intrometi. Mas na última lua cheia, um grupo de jovens padres católicos desceu ao pântano para enfrentar os Rougarou. Eles tinham feito isso sozinhos. Eles voltaram em sacos de cadáveres supostamente mutilados e irreconhecíveis. Alguns deles foram apanhados até os ossos. O Rougarou só se alimentava uma vez por mês. Foi terrível. Outro jacaré molingue, dizia o jornal local. Sabíamos que os crocodilos não faziam esse tipo de trabalho, assim como os jornalistas que continuaram escrevendo esses artigos. O prelúdio para o movimento desesperado. Gabe e eu estávamos na varanda de trás e bebíamos tanto até cair e chorar de bêbados. Cada um de nós conhecia um desses padres, parentes. Gabe tinha parentes no clero católico local, bem como no sacerdócio voodoo. A linha entre o Louisiana voodoo e o catolicismo romano não é tão boa por aqui. Gabe e eu somos segundos batistas, mas o resultado final é o mesmo. Entes queridos mortos, mastigados pelo Rougarou. Resolvemos fazer algo dessa vez, mas temíamos que nós dois saíssemos do pântano em sacos para cadáveres. Parece que muitos de nós estávamos sempre sofrendo. Meus pais morreram quando eu era pequena, quando não há o suficiente no pântano para alimentá-lo. O Rougarou sai para brincar. Não gosta das peles duras de crocodilos. Ele anseia por uma carne mais macia. Tive alguns flashes dela ao luar, antes de deixar nossa casa. Dentes brilhantes que pingavam sangue. Braços e pernas desgrenhados, quase esqueléticos. Ele não sabia onde colocava tudo o que comia. A dor se acumula, ano após ano. E então, muito bêbado e sofrendo para me importar mais, eu abordei o assunto do voodoo para Gabe. Eu não sei se vai funcionar, disse Gabe, mas temos que tentar algo. Tudo ou nada. Também levaremos armas, eu disse. Você é o melhor atirador que eu conheço. E ele foi. Quando Gabe e eu costumávamos caçar juntos, ele costumava levar caça o suficiente para nós dois por semanas. Nós não caçávamos mais tanto, tendo perdido o espírito disso, cada vez mais a cada ano. Mas ainda fazíamos tiro ao alvo, e uma parede inteira de sua toca foi decorada com troféus de competição de tiro estadual de Louisiana, nas categorias de rifle e pistola. Eu também tive alguns. Acho que nós dois sabíamos que nosso dia com os Rougarou chegaria. Eu posso ter atingido o pico como atirador, mas Gabe parecia ficar melhor a cada ano. Não podíamos esperar mais. A dor havia se acumulado muito. No dia seguinte, sóbrios como pescadores no altar, derretemos prata. Parte dela já estava derretida e pronta para usar. Não foi a primeira vez que balas de prata foram preparadas nessa paróquia. Desejamos que em uma noite estrelada e sem lua, que fosse a última. Entramos em contato com os 3 parentes de Gabe no sacerdócio voodoo, que também estavam de luto por seu parente comum no sacerdócio católico. Eles estavam mais do que ansiosos para ajudar. Quando perguntamos se eles poderiam fornecer alguma assistência que poderia ser à distância,
Eles insistiram em vir conosco para o pântano na noite de lua cheia. Nós tentamos o nosso melhor para convencê-los a não vir. Não demorou. A sorte foi lançada. A bola estava rolando. E assim por diante. Um dia antes de enfrentarmos o Rougarou, contei isso ao meu avô. O Rougarou foi uma ferida para nós. Não confie em nada do voodoo, disse meu avô, quando mencionei a natureza da ajuda que Gabe e eu receberíamos. Olhei pela janela aberta da sala, mordendo meu lábio. Continuei às sombras que sabia que se tornaria-se prestes calvos. Nossa casa era mais próxima daquele pântano. A erosão e os ataques de lobisomem que se danassem. Meu avô insistiu que nunca nos mudássemos, embora nunca tenhamos falado diretamente sobre isso. Considerei uma tentativa de fazer com que os Rougarou nos atacassem em detrimento dos outros. Estávamos abarrotados de armamentos, quase tão armado até os dentes quanto um acampamento do exército em uma zona de guerra. Tínhamos caixas de semiautomáticas e também de automáticas. Tínhamos facões, facas de caças e arco. Todos os meses, na noite de lua cheia, papai e eu costumávamos armar arcos de arame em bestas com flechas com pontas de prata colocadas em cada entrada. Nós equipamos todas as janelas com farpas e nosso quintal com armadilhas para ursos fundidas em prata. Estávamos a um péssimo dia de colocar minas terrestres lá. Temos algumas dessas também, mas o Rougarou nunca nos visitou, não desde a noite que levou os meus pais. Não confie em nada do voodoo, disse Papau, ao que acabei respondendo. Essa desconfiança dura para sempre. Eu disse isso sonhadoramente, minha cabeça inchada e presa em um pesadelo de séculos de idade. Eu continuei. Essa desconfiança é pelo menos tão antiga quanto os proprietários de escravos haitianos desconfiam dos seus escravos que tomaram de diferentes partes da África. Eles desconfiaram deles o suficiente para tentar agrupá-los, para tentar confundi-los. Quando o voodoo surgiu e ajudou a unificar os escravos de diferentes partes da África, mesmo depois deles terem se convertido ao catolicismo, essa desconfiança contribuiu para que os proprietários de escravos humilhassem o voodoo e tudo o que ele representava. Eu não tinha certeza de onde tinha vindo. Isso poderia ter chegado tão facilmente à minha cabeça inchada de um bate-papo no bar, quanto uma aula de história de quando eu estava na escola. Foda-se essa besteira de computador, disse meu avô. Parece algo em um fórum de discussão ou em um livro escolar. E eu disse a ele, vá se foder com essas merdas racistas. Eu disse ao meu avô. Pisquei sob seu brilho, encontrando minha cabeça abaixada. Vamos jantar. Tudo bem, Papau? O gumbo deve estar quase pronto. Eu dei a volta para a parte de trás de sua cadeira de rodas e o empurrei para fora da sala de estar. Ouvimos reprises de American Most Wanted enquanto caminhávamos para a cozinha. Servi nosso gumbo com arroz na mesa da cozinha, mas quando me sentei para comer, percebi que meu avô não tocava na comida. Ele estava olhando para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Disse ele, não quero que você faça isso. Você vai ser morto lá com aquele pessoal voodoo. Gabe também estará lá, eu disse. Você gosta de Gabe? Tive que colocar o que restou da sua mãe e de seu pai na terra, disse Papau. Sua avó, antes disso. Estou muito quebrado agora para enterrar o meu neto. Eu me estiquei sobre a mesa e agarrei a sua mão. Era duro, frio e coberto de manchas sênies. Eu disse, nada vai acontecer comigo, o Gabe ou os padres. Amanhã demorou muito para chegar.
Eu posso sentir em meus ossos. Ele pigarreou e enxugou os olhos com as costas da mão. Se não há como convencê-lo do contrário, gostaria que levasse algo com você. Papau girou para longe da mesa antes que eu pudesse impedi-lo, possuído por um vigor que eu não via nele há anos. Eu o segui até um antigo armário de armazenamento perto da garagem. Estava cheio de lixo até as bordas. Suas mãos percorreram os itens embalados e não embalados para selecionar uma caixa de garrafas de refrigerante antiga. Debaixo do papel de embalagem que estava quase desintegrando, ele tirou uma coisa desbotada e empoeirada, que parecia um pouco com um fogo de artifício de vela romana. Ele tinha um fusível comprido. Ele me entregou com as mãos trêmulas, tão velho como ele era. Suas mãos nunca tremiam. Eles tremeram então. Isso aqui é o que eu chamo de magia caipira, disse Papau. Se este for um pedaço de TNT, eu disse, não posso usá-lo, mesmo se funcionar. Pode levar todos nós para o inferno. Dinamite, disse Papau. É mais explosivo do que o TNT. Você espera até o garoto curvar sua bunda peluda e você empurrar aquela coisa tão longe que ele possa sentir o gosto de nitroglicerina. Então você acende o fusível e sai daí. Que porra é essa, Papau? Foi tudo o que pude dizer. Na noite seguinte, 3 sacerdotes voodoo enlutados e 2 atiradores enlutados entraram em um pântano para resolver suas queixas com um hagurô. 3 sacerdotes do voodoo e 2 caçadores de lobisomens entraram em um bar. Sem piada. Quando os sacerdotes terminaram sua música e seus olhos reviraram em suas cabeças, tendo-se aberto à possessão espiritual de Ogum e qualquer outras divindades invocadas pelos Veves, Gabe e eu tiramos algumas fotos para praticar com os nossos AR-15. Embora vovô tivesse automáticas totalmente guardadas em casa, eu não podia correr o risco de carregá-las em público. Gabe tinha um revólver na cintura com força suficiente para derrubar o monstro debaixo da sua cama. E eu estava com minha fiel bereta semiautomática. Grandes facões com pontas de prata cintilavam em nossos outros quadris. Se você quer a parte 2 desse relato, curte, comenta e compartilha. Se você ainda não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado e boa noite. Há cerca de 4 anos atrás, eu me mudei para a minha nova casa. Ela não era uma casa nova, mas também não era muito velha. Tinha cerca de 10 anos. Tudo estava bem, até o começo do ano passado. Numa noite, eu acordei do nada, sem nenhuma razão aparente. Eu vi que a minha porta estava completamente aberta, assim como eu tinha deixado, e a luz do banheiro estava acesa. No entanto, havia algo que eu não tinha deixado. Alguém ou algo me olhando dormir na porta. Não tinha rosto e parecia mais uma sombra tridimensional, como se fosse uma pessoa. Mas tinha um formato estranho. Parecia muito uma criatura estranha. Até pensei que seria um lobisomem. O quarto estava ficando mais frio a cada respiração que eu dava. Aquela figura se virou e andou pelo corredor para o banheiro. Mas eu só ouvi 3 passos e o banheiro fica a pelo menos 5 metros da porta do meu quarto. Em vez da luz do banheiro brilhar naquele tom amarelado como sempre, estava refletindo uma luz alaranjada que ficava pulsando. Às vezes mais clara, às vezes mais escura, quase chegando a ficar vermelha. Aquela figura
voltou para a minha porta para me olhar e eu pude ouvir uma risada bem abafada. Eu estava pensando que estava ficando louco e estava quase cortando as palmas das minhas mãos com as unhas de tão forte que eu estava fechando a mão. Eu não conseguia me mover ou gritar, mesmo estando desesperado. E o meu irmão mais novo, que tinha medo demais para dormir sozinho, continuava a dormir do meu lado, sem saber de nada do que estava acontecendo. Momentos depois, eu pude sentir um peso na minha cama, como se alguém tivesse subido nela. Mas aquela figura ainda estava de pé na minha porta. Eu comecei a sentir uma dor no meu peito, como se tivesse alguém sentando nele, ou estivesse empurrando muito forte, como se quisesse quebrar as minhas costelas. E isso estava dificultando muito a minha respiração. Mas eu não via ninguém por lá, além do meu irmão e daquela coisa na porta. Então eu comecei a rezar sem parar, o que eu podia lembrar do Pai Nosso na minha cabeça. Até que eu comecei a sentir a pressão no meu peito diminuir e a temperatura no meu quarto voltar ao normal. Na hora, eu acordei o meu irmão e mandei ele ir acender a luz. Eu fui acordar os meus pais e contei a eles o que tinha acontecido. E claro, eles não acreditaram no que eu tinha falado. Eu insisti e a minha mãe falou para o meu pai olhar pela casa, que de repente alguém podia ter entrado, mas a casa estava completamente vazia. Apenas a nossa família estava por lá e apenas eu tinha presenciado o ocorrido. Então ninguém mais levou aquilo a sério e eu fiquei parecendo o bobo da vila. Eu me recusei a voltar para o meu quarto. Então me colocaram para dormir no quarto da minha irmã. E quando estávamos todos subindo a escada para voltar a dormir, eu pude ouvir aquela risada abafada de novo. Mas ninguém mais pareceu ouvir. Então, não mencionei nada a ninguém. Eu olhei para a sala, onde estávamos, e não pude ver nada nem ninguém. Pouco tempo depois, já estavam todos dormindo, e eu estava deitado no chão, no quarto da minha irmã, só que em uma cama improvisada. Então eu pude ouvir alguém subindo as escadas, só que todos já tínhamos subido, e eu sabia exatamente o que era que estava vindo. De novo, eu pude sentir o quarto esfriando e aquele aperto no meu peito. Só que agora estava ficando quase insuportável sentir aquilo. E a minha irmã continuava dormindo. Mas dessa vez, eu não vi aquela sombra à espreita. Na verdade, o que vi foi pior. Vi uma criatura animalesca me observando, que apareceu na porta em um piscar de olhos. Eu já tinha ouvido falar de lobisomens antes. Então, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era que era realmente um lobisomem. Mas em outro piscar de olhos, ele sumiu e a sensação ruim passou. Passado alguns minutos, eu peguei no sono, pelo fato de estar muito cansado da noite passada. No dia seguinte, eu fui na casa de um amigo religioso que eu tenho e peguei um crucifixo de madeira emprestado, já que eu não tinha um. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir o cheiro de alguma coisa queimando. Eu procurei pela casa toda, mas não pude achar de onde aquele cheiro estava vindo. E as janelas estavam todas fechadas. Então o cheiro também não estava vindo de fora. Então, eu resolvi cheirar o crucifixo.
era o que estava cheirando queimado por aquela semana inteira. Sempre que eu entrava em casa, ele começava a cheirar queimado, mas sempre que eu saía de casa, o cheiro passava. Isso tudo durou quase um mês inteiro, quando eu finalmente comecei a procurar alguma ajuda. Eu pendurei alguns crucifixos e imagens de santos pela casa e rezava todas as noites. Sempre que eu rezava antes de dormir, eu não sofria os ataques noturnos. Depois de pouco tempo que eu estabeleci essa rotina, nada mais estranho aconteceu. E hoje em dia, eu vivo em paz na minha casa e nunca mais deixo de fazer as minhas rezas antes de dormir. Pois se por acaso eu esquecer, eu vou ver aquela coisa de novo. E na verdade, eu não quero nem um pouco. Gostaria de dividir com os visitantes desse canal uma história que é, de longe, a mais sinistra que já ouvi, que é a seguinte. Tenho uma transportadora e gosto de, às vezes, conversar com alguns motoristas para saber de novidades da estrada e de detalhes de algumas entregas efetuadas e sobre as viagens realizadas. Bem, conversando com o Sr. João e o Cláudio, companheiros de viagem, fiquei sabendo que eles já viveram algumas aventuras juntos. Sendo que, uma certa vez, quando iam em uma viagem de Recife a Petrolina, decidiram fazer a viagem à noite, pois assim poderiam descarregar de manhã e carregar à tarde para seguir uma nova lida. Partiram em viagem e, quando chegaram nas proximidades de Bezerros, entraram do agreste pernambucano. O relógio já marcava quase meia-noite, sendo que em um determinado ponto da estrada, em local já muito afastado com a mata densa em volta, os dois avistaram um animal ao longo da pista. Pensando ser um jumento, o qual é um animal muito visto à beira de estradas e que pode provocar acidentes, diminuíram a velocidade. Ao passar pelo bicho, notaram que não era nada daquilo que imaginavam. Aliás, não parecia com nada que pudessem reconhecer. Seu João pisou fundo no acelerador e tentou de toda forma não olhar no retrovisor, mas ao mesmo tempo notou que aquele estranho animal os perseguia e estava quase os alcançando. Ao olhar para o lado, percebeu que o bicho os acompanhava e, sem nenhum esforço, passou do caminhão. Que bicho é esse, seu João? Que coisa linda é o seu pelo, disse o Cláudio. Não sei, mas não é coisa boa não, pois estamos a 90 por hora e ele nem parecia cansado. O quê? Gritou Cláudio, ao olhar para o velocímetro do caminhão. Minha Nossa Senhora, isso só pode ser coisa do além. De repente, o bicho perdeu a velocidade e foi para o lado do caminhão. Então, olha para o motorista com os olhos vermelhos, praticamente acesos como fogo, e começa a se transformar em homem. E entra, sorrindo na mata, desaparecendo. Acredito que tenha sido verdade esse fato, pois nem o seu João e nem o Cláudio viajam mais à noite e nem aceitam frete para o interior do estado. Fazem de tudo para não ter que passar por aquela pista quando está escuro. Até hoje, eles não têm ideia sobre que tipo de animal era aquele e como ele fez tudo aquilo. Só sabem que era algo do além. Aos viajantes, cuidado. Talvez o bicho não tenha atacado por conta da altura da cabine do caminhão.
Mas se você costuma viajar de carro ou de moto, às altas horas da noite e madrugada, por aquelas paragens, nunca se sabe o que poderá acontecer. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o causo da besta fera de Serra Talhada. Lá para as bandas de Serra Talhada, existia um homem chamado Agenor, que estava de namoro arranjado com uma moça chamada Juventina. O casal ia marcar de se encontrar no centro da cidade para namorar um pouco. Antes de Agenor ir pedir a permissão ao pai da Juventina para firmar o namoro. Assim feito, os dois passaram a tarde toda namorando e conversando, e nem perceberam que já anoitecia. Quando se deram conta, já era tarde da noite. Decidiram ir embora o mais rápido possível, já que Agenor nunca tinha ido à casa de Juventina, e mal sabia o coitado que ela morava muito longe, a muitas léguas do centro da cidade. Quando mais andava, mais mato e caminho apareciam pela frente. Quando chegaram no final da estrada, chegaram à casa da moça. Chegando Agenor, logo falou: "Tenho que ir embora. Juventina, já são mais de 10 horas da noite." Mas a verdade é que ele tinha mais medo de encarar o pai dela, que nunca tinha visto na vida, do que encarar os caminhos escuros de volta. Mas Juventina lhe disse: "Homem, é mais de 10 horas da noite para você voltar sozinho. Muitas coisas estranhas acontecem por este caminho." E de repente, o pai da moça aparece armado com uma espingarda, dizendo: "Que pouca vergonha é essa, dona Juventina? Isso é hora de moça direita chegar em casa. Chegue mais pra lá para eu dar um tiro na caixa dos peitos desse cabra afoito." Nisso, Juventina gritou: "Calma, pai. Ele só veio me trazer em casa e pedir a permissão do senhor para namorar comigo." "E é? Ah, pois, vá desembuchando logo antes de eu dar o primeiro tiro, seu cabra", respondeu o pai da moça. "Calma, seu Francisco. Só vim pedir a permissão do senhor para namorar a sua filha." "Ah, e quem é você? Você é um cabra direito?" perguntou o seu Francisco. "Sim, sou homem trabalhador, respeitador e temente a Deus." Então tá certo. Mas vai namorar minha filha nas vistas e na frente de casa." "O senhor tá certo, seu Francisco. O senhor está certo." Aproveitando a situação, Juventina pediu ao pai para deixar Agenor passar a noite ali, já que estava muito tarde e perigoso para ele voltar. E seu Francisco respondeu: "Tá certo, mas vai dormir na frente de casa. Não vai ficar namorando dormindo debaixo do meu teto, do mesmo teto que a namorada. Tome essa rede, arma aí no pé de pau e durma tranquilo, porque hoje não vai chover. O céu tá todo estrelado. Durma bem." A casa de Juventina ficava no meio da floresta. Agenor se viu sozinho na noite escura e com os assustadores barulhos da mata. Era mais ou menos 11 horas da noite quando Agenor se enrolou na rede. Como não era acostumado a dormir na rede, ficou se remexendo sem sono. Quando o relógio deu meia-noite, ouviu um uivo assustador e pensou: "Juventina não cria cachorro? Que bicho pode ser?" E lembrou de que o povo falava sobre um lobisomem que havia rondado a cidade há um tempo, mas se tranquilizou ao lembrar que não era noite de lua cheia. Essa sim, a preferida pelos lobisomens. Mas de novo, outro uivo quebrou a noite. Por cima da rede,
O rapaz procurou ver se achava algum animal, mas nada viu. Quando de repente, na boca da mata, ele vê a criatura dona dos uivos. Era um lobisomem que vinha na direção da casa de Juventina. Nossa Senhora Aparecida, pensou Agenor, já que não podia falar, pois perdeu a fala com o susto que levou. O coitado gelou a espinha e ficou quieto para não ser visto pela besta fera. O bicho passou tão perto que ele pôde sentir o cheiro de enxofre daquele satanás peludo. De vez em quando, o lobisomem parava no meio do caminho, farejando ar feito cachorro. Agenor pediu a Deus para que o lobisomem seguisse em frente e sumisse no meio da mata. Mas levou um susto quando o danado do excomungado apareceu atrás dele. Ele pensou em gritar chamando seu Francisco e sua espingarda, mas a voz lhe faltou. E assim, a madrugada foi indo. Por 6 vezes, o lobisomem rodeou a casa e na última, ele parou pertinho de Agenor. E Agenor quieto estava e continuou quieto. E viu o bicho virar gente. Só que o lobisomem se transformou em seu Francisco. O rapaz ficou de queixo caído com aquele acontecido. E depois da desagradável revelação, ele ficou esperando o dia amanhecer. Tão logo, o sol apareceu, pulou da rede e pensou que ia sentir falta de Juventina. Mas sogro lobisomem ninguém merece ter. Então meteu o sebo nas canelas e correu para casa. Pouco tempo depois, a moça acordou e foi procurar pelo seu amor. Mas na rede não tinha ninguém. Procurou pela mata e chamou, mas ninguém respondeu. E pensou consigo mesma que não tinha sorte no amor, pois aquele era o 5º namorado que sumia sem motivo algum. O que o sobrenatural reserva para nós é uma surpresa. Nunca se sabe o que poderá acontecer no próximo instante. Sempre gostei muito de ouvir o relato de pessoas que já presenciaram algo sobrenatural. Nunca duvidei desse mundo misterioso, onde muitas coisas sem explicação acontecem. Porém, nunca em minha vida havia relatado algo sobrenatural. Até que um dia tive uma experiência inesperada. Eu estava no 2º ano do ensino médio. Tinha 16 anos. E como em todas as manhãs, eu levantava às 6h30 da manhã para ir ao colégio. Foi em um dia normal que acordei 15 minutos antes do relógio. Achei estranho, pois fui despertada por um som que jamais ouvi em minha casa. Era o som de uma bolinha quicando no chão, da cozinha. Era como se alguém a soltasse no chão e a deixasse quicar até parar, e depois a soltava novamente, promovendo aquele barulho. Aquilo despertou minha curiosidade. Afinal, quem estaria brincando com uma bola àquela hora da manhã? Meu irmão era pequeno na época, e naquele horário ele já estava no 10º sono. Levantei da minha cama e fui até a cozinha, pois o som vinha daquele lugar. Ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. Moro no sul, e no inverno a tendência é do dia clarear mais tarde. Tentei então acender a luz da cozinha, ainda ouvindo o som daquela bolinha quicando no chão. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Isso até que é normal,
pois eram aquelas lâmpadas compridas fluorescentes. E quando está muito frio, elas não acendem de primeira. Mesmo com a luz piscando, não consegui identificar ninguém na cozinha. Afinal, era uma cozinha grande. O estranho foi que no momento em que liguei a luz, a bolinha parou de quicar. Como eu ainda estava sonolenta, resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Para minha surpresa, quando me deitei novamente, o barulho da bolinha recomeçou. Ah não, aí já era demais. Meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Resolvi não ligar para o barulho. Aquilo devia ter uma explicação bem lógica. E como já estava na hora de levantar, fui tomar banho e me arrumar para ir para o colégio. Quando estava prestes a sair de casa para a aula, resolvi ir até o quarto da minha mãe. Tentei acordá-la e perguntar se ela havia ouvido o barulho daquela bolinha, sendo que ela não deu ouvidos e disse que aquele som devia vir da casa do vizinho. Tentei me convencer do mesmo. Quando fechei a porta da casa, olhei para a rua e tudo estava morto, como se o tempo tivesse parado e congelado. Naquele momento, não passava nenhum carro na rua e as casas estavam todas com as luzes desligadas. Apenas um vento bem misterioso. Não dei importância, pois ainda era cedo. Só fui me importar com todos os acontecimentos quando algo enfatizou ainda mais aquela manhã, a qual já estava bem estranha. Foi no momento em que eu passeava embaixo de um poste de luz e a lâmpada apagou. Nossa, que coisa mais estranha! Em 5 segundos ela voltou ao normal. Qual foi a minha surpresa nesse momento quando olhei para o chão? Um lado da minha sombra e um pouco atrás dela havia a sombra de um homem alto com um chapéu. Naquele momento, minha reação foi olhar imediatamente para trás. Foi quando veio aquele vento estranho e me arrepiou o corpo inteiro. Mas não havia ninguém atrás de mim. Afinal, a rua estava completamente vazia. Não havia ninguém além de mim. Fiquei muito assustada. E então me dei por conta que aquilo não era do nosso mundo. Com muito medo e confusa, comecei a andar rápido até a parada do ônibus. Quando cheguei lá, virei de frente para a rua e do outro lado estava o mesmo homem. Só que agora não era só a sombra, e sim a sua forma. Estava embaixo de uma árvore que fazia uma sombra escura. Não conseguia identificar o seu rosto, pois o chapéu estava embaixo na altura dos olhos. E como eu imaginava, era um homem adulto. E também usava um terno escuro. E em um momento de desatenção, aquela pessoa sumiu de onde estava. Segundos depois, foi como se tudo voltasse ao normal. Alguns carros começaram a passar pela rua e logo veio o meu ônibus. Resumindo a minha experiência, hoje pelo relato de outras pessoas, eu imagino que aquilo não era uma pessoa e muito menos um espírito. Acredito que talvez seja um demônio, pois já ouvi relatos de pessoas que tiveram experiências parecidas com a minha. E também porque a Umbanda diz que Exu vem na forma de um homem alto, de terno preto e com chapéu, que tapa os seus olhos. Quando a gente deseja algo de mal para as pessoas e aquilo se concretiza, é porque foi o mal quem realizou aquele desejo. E um dia, o Senhor da Maldade irá visitar. É uma forma de cobrar e mostrar que ninguém está acima do bem e do mal. Os dois lados existem e nós temos o poder de evocá-los, mas também de sofrer as consequências. As visitas noturnas do vovô
começaram quando eu tinha 13 anos de idade. Isso foi há alguns anos, mas só parou recentemente. E ainda me lembro da primeira vez que isso aconteceu. Era o meio das férias escolares e minha mãe estava doente. Mamãe doente não era algo que me incomodava muito na época. Era uma ocorrência bastante comum, algo que eu estava acostumado até então. Todo mês isso acontecia da mesma maneira. Papai vinha ao meu quarto e me dizia que mamãe não estava se sentindo tão bem e que ela teria que ir embora por um tempo até se sentir melhor. Então ele ia embora com ela no carro e a recolhia. Alguns dias depois, nunca soube para onde ela foi, nunca soube o que havia de errado com ela. Às vezes ela chegava em casa com arranhões nos braços, mas fora isso eu nunca vi nenhum outro sintoma. Quando o papai ia buscá-la, eu esperava na porta para eles voltarem. Eu esperaria que ela reaparecesse e me pegasse em seus braços. Senti sua falta, Kilby. Ela sempre dizia, plantando beijos no meu rosto. Eu te amo tanto, tanto. Meu nome é James, mas desde que me lembro, mamãe me chamava de Cubículo. É o apelido dela para mim. Todo mês a mesma rotina. Mamãe adoecendo, indo embora por um tempo e voltando como se nada tivesse errado. Mas no verão em que fiz 13 anos, as coisas mudaram. A rotina mudou, porque foi a primeira vez que eu comecei a ficar no vovô. Meu vovô é um homem grande com barba branca e cabeça raspada. Ele é de Sheffield, originalmente, e ele ainda tem esse profundo, rabugento sotaque do norte. Comunica-se principalmente em grunhidos. Vive sozinho na beira da nova floresta, em uma velha cabana. Quase nunca o víamos quando eu era pequeno, e quando o fiz, sempre temia as visitas. Ele me assustava. Eu não tinha medo dele quando tinha 13 anos, ou pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Não, a razão pela qual eu protestei quando o papai me disse que eu ficaria com o vovô, desta vez enquanto minha mãe melhorava, era porque eu não queria sair de casa. Eu queria ficar perto dos meus amigos. As crianças que eu conhecia na aldeia estariam subindo em árvores e indo em passeios de bicicleta. Se eu estivesse preso na casa do vovô, eu estaria perdendo. Mas com meu pai não tinha nada disso. Ele não me deu razão para eu ter que ir, ou respondeu aos meus protestos. Só me disse que seria bom para mim passar um tempo com o vovô. Então ele me colocou no carro e nós saímos. 45 minutos depois eu estava na porta da casa do vovô, levantando a minha mão para bater na porta. Papai já tinha ido embora. Eu estava tentando dizer a mim mesmo que eu não era mais uma criança e não havia nada a temer. Mas com a porta da casa de campo rangeu aberta e a grande sombra do vovô caiu sobre mim, eu não conseguia impedir meu coração de bater um pouco mais forte no peito. A casa do vovô era antiga, os tetos estavam baixos e os móveis eram mínimos. Os tapetes eram comidos por mariposas, coisas antigas que pareciam levantar pequenas nuvens de poeira sempre que você colocava os pés sobre elas. O banheiro tinha um molde preto subindo no papel de parede. O papel em si estava úmido e descascado, e tinha descascado para a pedra em algumas áreas. Entrar na sala foi como entrar em uma caverna. Meu quarto não era muito melhor. Estava bem nos fundos da casa e tinha apenas 3 móveis: um baú de carvalho de desenhos, um guarda-roupa dilapidado e uma cama de solteiro no canto. Lembro-me do meu coração afundando assim que o vi. Estranhamente, mesmo que eu possa imaginar a casa do vovô claramente o suficiente, eu não me lembro muito sobre como eu passei os meus dias por lá, especialmente durante a primeira visita. Acho que nos mantivemos principalmente fora do caminho um do outro. Vovô estaria na sala assistindo TV ou lendo, e eu estaria no meu quarto no meu telefone,
aproveitando ao máximo um bar de 4G que pude encontrar na casa de campo. Não me lembro se falamos muito um com o outro, ou que dissemos se conversássemos. Na maioria das vezes é um borrão. O que me lembro são as noites. A primeira noite em particular, eu disse ao vovô que estava cansado e que ia para a cama cedo. Ele gruiu algo em resposta. Então eu passei um pouco de tempo no meu quarto, no Snapchat e no YouTube. Os vídeos levando dolorosamente muito tempo para carregar antes de ir dormir. Acordei 1h da noite. A cabana ficou em silêncio ao meu redor. Eu podia ouvir as folhas da árvore de bétula sussurrando ao vento no jardim dos fundos. Mas isso foi tudo. Luar derramou através de uma lacuna nas cortinas. Eu me inclinei para checar o meu telefone e vi que a hora era um pouco depois das 2 da manhã. Por alguma razão me senti bem acordado. Meu coração batia forte no meu peito e um filme de suor cobria minha testa, como se eu estivesse acordando de repente de um pesadelo. Mas se eu estivesse, eu não poderia me lembrar. Tentei relaxar, tentei deitar e deixar o sono passar por cima de mim de novo. Mas na casa do vovô, relaxar não era uma coisa fácil de se fazer. No começo eu só tinha sido capaz de ouvir a árvore fora da janela, mas como eu estava lá no travesseiro, olhando para a escuridão, eu comecei a ouvir outros ruídos também. O rangido macio de um assoalho, toques fracos, um chocalho distante, que eu presumi que tinha que ser os canos na parede, e outros sons também. Parece que achei mais difícil de colocar. Em um ponto eu ouvi algo que soou como um barulho de snuffing fraco, vindo do jardim dos fundos, algum tipo de animal, mas quando sentei na cama e esforcei os meus ouvidos, tudo o que ouvia era o vento. Agarre-me, eu disse a mim mesmo. Você tem 13 anos, não é mais uma criança. Foi mais fácil dizer do que fazer, mas eu consegui eventualmente. Não sei por quanto tempo eu fiquei no escuro, mas depois de um tempo o cansaço levou a melhor. Minha mente começou a se acalmar. Eu me senti lentamente à deriva. Acordei de novo quando ouvi um barulho do lado de fora do meu quarto. Um rangido suave, deliberado, alto e claro na escuridão. Virei-me na cama tentando não fazer barulho. Meu coração martelou no peito. Eu puxei as tampas do meu rosto ligeiramente, posicionando para que eu pudesse espiar sobre eles. Para que eu pudesse ver a ponta do quarto. E quando olhei para ele, sentindo que tinha 5 anos de idade novamente, vi a alça começar a girar. Não sei o que pensava, mas então voltei a uma velha tática, fingir estar dormindo, se fazendo de, entre aspas, morto, e ainda podia ver através das rachaduras nas pálpebras. Mas agora o quarto estava embaçado, bem como escuro. Eu estava o mais quieto possível, tentando manter minha respiração normal por alguns segundos. Nada aconteceu, não havia mais sons. E então, quando eu estava começando a pensar que poderia ter imaginado isso, afinal, a porta balançou por dentro. Vovô ficou na moldura. Não consegui ver o rosto dele, mas reconheci o volume dele. Ele estava parado completamente, enchendo a porta de cima para baixo, respirando fortemente no silêncio. Ele só estava te vigiando, eu disse a mim mesmo. Ele veio verificar se você estava bem, só isso. Mas mesmo quando os pensamentos passavam pela minha cabeça, eu vi algo que fez o meu sangue esfriar. Eu vi algo que me fez parar de respirar e deixar o meu corpo tenso debaixo das cobertas. A forma da cabeça do vovô estava errada. Estava tudo errado.
Mesmo nas sombras embaçadas, o erro era inconfundível. Sua silhueta se avolui em lugares estranhos, avolundo-se em torno da metade inferior do seu rosto, de uma maneira que eu não consegui entender. Abri os meus olhos outra fração de polegada, incapaz de me ajudar. E o que vi não fez nada para acalmar o medo girado no meu peito. O vovô estava usando uma máscara preta. Cobriu a metade inferior do rosto, permitindo espaço no topo para seus olhos me olharem. A máscara cobriu sua boca e barulho, com várias alças de cada lado, esticando ao redor de suas bochechas para a parte de trás de sua cabeça. Parecia uma daquelas máscaras de poluição que as pessoas usavam às vezes nas grandes cidades. Eu estabrei os meus olhos completamente fechados. Forçou-me a respirar, depois para fora, depois para dentro novamente. Agradável e lento. Eu mantive os meus ouvidos tensos para o som dos pés do vovô no chão do meu quarto, mas ele nunca vinha. Depois de um tempo, ouvi um barulho suave da porta se fechando e seus passos recuando para o corredor. Nunca falamos sobre ele entrar no meu quarto. Eu nunca mencionei isso para o vovô, e ele nunca me disse nada sobre isso. Eu também nunca contei a ninguém. Pensei em contar para a mãe ou o pai depois da primeira visita, mas no final fiquei calado. Em parte porque eu estava tão feliz por estar em casa de novo, eu acho, mas principalmente porque a memória tinha tomado uma qualidade estranha a essa altura. Era como um velho, meio esquecido pesadelo, e ainda pude imaginar, mas o medo que eu sentia na época tinha desaparecido. Era como se tudo tivesse acontecido com outra pessoa. Mas o sentido não durou. No mês que vem, mamãe adoeceu de novo. Eu estava empacotando de volta para voltar à casa do vovô. Protestei mais forte naquela época, mas papai ainda não se curvava. Ele só me disse para parar de ser egoísta e dar espaço à mamãe para que ela pudesse melhorar. Não olharia para mim de novo, como ele disse. E mais uma vez, quando fiquei na casa do vovô, ele veio ao meu quarto. Estava nas sombras da porta, a mesma máscara preta no rosto dele. Ele nunca me tocou nem nada. Isso não é esse tipo de história. Ele simplesmente ficou no limiar do meu quarto, na beira do luar, olhando para mim. Depois de um tempo, ele iria embora de novo. O ritual acontecia toda vez que eu o visitava. Tem acontecido todos os meses nos últimos 3 anos. E foi ontem que finalmente eu soube a verdade. Só ontem, quando todas as peças finalmente encaixaram no lugar. Finalmente. Por volta do meu 16º aniversário, comecei a adoecer. Fraco e cansado, sem energia, com fome o tempo todo. Eu tinha essa erupção cutânea no meu corpo também, e os meus músculos e ossos constantemente pareciam doer. Era verão, então não havia escola, e eu fiquei na cama o dia todo, entrando e saindo de um sono quebrado, sonhando. Os sonhos eram vívidos e estranhos. Neles era noite e eu corria. Correndo pela floresta o mais rápido que pude. Mais rápido do que jamais tinha ido antes na minha vida. A lua pairava sobre um céu roxo preto, enquadrando-me como um holofote. E no final de cada sonho, eu tropeçava em uma clareira. Eu veria a cabana do vovô. Quando a porta da frente dele começou a ranger, eu acordava suando frio. Ontem à noite, papai me visitou no meu quarto. Veio e sentou-se ao lado da minha cama. Ele me disse que mamãe também estava doente e que ele teria que levá-la por alguns dias. Disse-me para me descansar muito, mas quando perguntei a que horas ele voltaria para casa, ele me disse que não voltaria. Não por alguns dias, pelo menos. Ele disse que voltaria
quando a mamãe melhorasse. Enquanto a isso, o vovô viria e cuidaria de mim. Foi quando finalmente o perdi. Eu estava muito doente para ficar com raiva dele, mas eu fiz o meu melhor. Gritou e gritou. Disse-lhe que não queria que o vovô viesse e ficasse comigo. Queria ele e a mãe. Eu o acusei de me abandonar e disse que o odiava. Ele apenas sentou na cadeira ao lado da minha cama e pegou. Me escutou sem dizer nada. O cara parecia mais cansado e velho naquele momento do que eu já tinha visto olhar antes na minha vida. E quando eu estava finalmente terminando, quando minha garganta estava tão crua que eu não poderia gritar mais, ele disse algo para mim. Algo que começou uma conversa que eu nunca mais esquecerei. Eu sei que você não entende por que eu estou fazendo isso agora, mas você vai. Em breve o vovô vai explicar tudo. Suspirava e me deitava contra o meu travesseiro exausto. E não quero que o vovô explique nada, pai. Eu quero você aqui. Eu sei que você faz, James, mas não posso ficar aqui. Agora não. Não é seguro para mim. Abri os meus olhos completamente e olhei para ele, de repente alarmado. O que você quer dizer que não é seguro? Eu sou contagioso ou algo assim? Não, ele balançou a cabeça em sentido de negação. Não é nada disso. É que em certas épocas do mês, eu tenho que... Ele suspirou novamente e olhou para mim. Balançou a cabeça mais uma vez. É realmente melhor o seu avô explicar tudo isso. James, sua mãe pode ajudar. Também quando ela voltar. Posso saber mais sobre isso do que a maioria, mas não sei. Não como eles. Eu tinha vontade quase esmagadora de estender a mão e sacudi-lo. Não entendi nada do que ele dizia. O que eles precisavam explicar? Eu disse: você pode, por favor, apenas me dizer o que diabos está acontecendo? Meu pai suspirou de novo. Ele levantou-se e caminhou até a janela do meu quarto em seguida. Olhou para fora através das cortinas. Lua grande lá em cima esta noite, disse ele depois de um momento. Nem sequer escurecer e eu já posso vê-lo. Ele então olhou através de um vidro por um tempo. Em seguida, voltou novamente e virou-se para mim. James, você sabe como sua mãe fica mal a cada mês? Disse ele. Como ela tem que ir embora por um tempo até que ela esteja melhor? Eu acenei com a cabeça. Claro que eu sabia. Ok. Bem, a razão pela qual ela tem que ir embora é porque ela tem isso. Essa condição rara. Ela só explode de vez em quando. E é fácil prever quando isso vai acontecer. Mas essa é a única coisa que você pode prever. Na idade dela, eles podem. Bem, sua mãe acha difícil para fazer certas coisas, eu suponho. Ela acha difícil de uma certa forma. Que condição ela tem? Seu avô explicará isso muito melhor do que eu. E por que ele vai explicar? Por que você não pode simplesmente me dizer? Porque ele tem também. Eu não entendo por que você não pode. Eu parei de repente processando o que meu pai tinha acabado de dizer. Espere, você disse que o vovô tem isso? Papai acenou com a cabeça. Depois de um momento, ele sentou na ponta da minha cama. Passou a mão pelo cabelo dele. É genético, James. Vovô tem, e sua mãe tem, e você também tem. Olhei para ele sem saber o que tinha ouvido corretamente. Eu tenho? Sim, você faz. Não é uma condição ruim exatamente, mas é algo que tem que ser gerenciado com cuidado. Seu avô vive com isso há muito tempo. Ele sabe tudo sobre isso. Ele vai ser capaz de ajudá-lo. O sangue batia nos meus ouvidos. Pensamentos e memórias de repente estavam pressionando as bordas da minha mente, como cães irritados.
Afastei-os e concentrei-me no meu pai. É por isso que você começou a me mandar para a casa dele todos os meses? Então eu o conheci melhor? Então ele poderia me ajudar com o que quer que seja isso que eu tenho? Papai olhou para mim com tristezas nos olhos. A ideia não foi minha, disse ele depois de um momento. Sua mãe disse que era melhor, e o vovô concordou com ela. Quando ele estava chegando à maioridade, é bom se você puder passar um tempo com os mais velhos deles. Bem, como eu disse, seu avô pode explicar bem. Eu mordi outra vontade de gritar com ele. Eu ainda não entendia do que ele estava falando, ou pelo menos a parte principal da minha mente não entendia. Ao mesmo tempo, no entanto, algo estava começando a me importunar. Imagens e memórias circulavam pelos arredores de meu cérebro, fora de vista, monstros ao redor de alguma fogueira, e eu novamente engoli os pensamentos. Você disse que não era seguro para você. Eu disse depois de um momento. Quando mamãe adoece, você disse que não pode estar perto dela. Papai fez uma pausa. Em seguida acenou com a cabeça. E o vovô? Está seguro em torno dele? Papai abriu a boca e fechou de novo. Ele franziu a testa. Seu avô é melhor em lidando com seus sintomas, disse ele eventualmente. Ele teve mais tempo para se acostumar com eles do que sua mãe tem. Mas, não, eu ainda não estaria seguro, não completamente. Então por que eu estava seguro? Eu respondi. Porque você me envia para ficar com ele todos os meses. É por isso que eu peguei essa porcaria de coisa? Não, eu te disse, é genético. Você nasceu com ele. Além disso, seu avô nunca te machucaria. Tomamos precauções extras, as piores noites também. Eu insisti nisso. Nós certificamos que você nunca... Mas a voz do meu pai de repente estaria ficando distante. As coisas que circulam na minha mente se aproximando o suficiente para eu vê-las finalmente. Eles saíram pelas sombras e foram iluminados pelas chamas. Expostos, uma enxurrada de imagens e memórias voou pela minha cabeça em um borrão. Lembrei-me de vezes que mamãe tinha voltado para casa com arranhões nos braços. Lembrei-me do sonho que tive onde corria pela floresta. Lembrei-me do vovô parado na porta do meu quarto na casa de campo, a máscara preta cobrindo meu rosto. E naquele momento percebi algo que nunca tinha entendido antes. Algo que me encheu de uma combinação doentia de terror e excitação. As coisas no rosto do vovô não tinham sido uma máscara. Afinal, era uma focinheira. Mas por que meu vovô usava uma focinheira? Será que ele era algum tipo de cachorro ou se transformava em um? Talvez um dogman? Ou talvez até mesmo um lobisomem? Eu não sei. Mas vocês vão descobrir junto comigo na parte 2 desse relato. Se você gostou desse relato, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para você continuar acompanhando os conteúdos que eu tenho trazido por aqui. Muito obrigado e uma boa noite. A pescaria mal-assombrada. Natalino e seu pai, Anastácio, moravam em um sítio longe da cidade e gostavam de pescar depois da labuta da roça, principalmente nos fins de semana. Eles já tinham pescado em quase todos os rios, represas, córregos e lagos da região, menos um rio que tinha fama de ser mal-assombrado. Até os peixes de lá, aí ia voando por aí. O rio era isolado das comunidades fazendeiras e o sítio da região ficava numa pequena fazenda abandonada. O antigo dono, seu vigário, morreu afogado nesse lago
e seu corpo simplesmente sumiu misteriosamente e nunca mais foi encontrado. Ele tinha 2 filhos que dividiram a herança e foram morar na cidade grande, deixando o pequeno pedaço de chão esquecido e completamente deserto. Muitos pescadores que iam bater anzol nesse rio afirmam ter presenciado fenômenos sobrenaturais e diziam que era o fantasma do ex-proprietário da fazenda, vigário, que assombrava o lugar. Por esse motivo, mas ninguém se arriscava de ir até lá. Ouvindo essas histórias de outros pescadores, Natalino e seu pai tinham receio de ir pescar nesse lago. Mas certa tarde, após terem terminado o trabalho, roceiro, pai e filho decidem ir pescar na fazenda abandonada, mesmo com medo, porque nos outros rios os peixes estavam ficando escassos devido ao grande número de pescadores. Então eles cogitaram que nesse lago havia muitos peixes, porque ninguém pescava mais lá e queriam tirar a limpo os boatos do povo. Então arrumaram os apetrechos de pesca, chamaram os cachorros e à noitinha partiram em caminhada a pé. Andaram muito, atravessaram matas fechadas, trilhas difíceis e etc. E depois de 2 horas de caminhada, chegaram na fazenda. Era simplesmente macabra. Casarão abandonado cheio de ruído, teias de aranha nas portas e janelas, e o quintal estava um matagal que só. Natalino era mais destemido que seu pai Anastácio, e logo clareou com um farolete dentro da casa por um buraco na janela, e viu os móveis ainda dentro da casa, mais corroídos pelo tempo. Enquanto ele olhava pela fresta, um quadro caiu no chão. Natalino olhou bem e viu que era uma foto do falecido dono da casa. Nesse momento eu já teria saído vazado dali. Você tá doido, filho? Sentiu um arrepio e, para esconder o medo, disse ao pai: "Vamos logo pro rio, porque já está ficando tarde." Anastácio concordou e seguiram caminhada até o rio. Disfarçar o medo, né? Que eu sou muito homem, né? Não posso sentir medo. Chegando lá, estranharam a encontrar o rio muito bem cuidado e tudo limpo em volta, sendo que ninguém frequentava o lugar há muito tempo. Mas prepararam as iscas e deram início à pesca. No início estava tudo normal. Anastácio e seu filho estavam pegando bastante peixe, até mais do que em todas as pescarias que já tiveram. Já tinham até esquecido dos boatos de que o rio era mal assombrado. É claro, o fantasma quer pegar os peixes tudo, e você vai lá pegar os peixes do fantasma, não vai dar certo, hein? Em 1 hora, eles já tinham pescado mais de 100 peixes. Nisso, Anastácio sentiu que algo tinha atingido a sua vara e alertou o filho, mas Natalino respondeu que deveria ser um passarinho. Continuaram pescando e novamente a vara de Anastácio foi atingida. Será que o fantasma queria a vara de Anastácio? Ele ficou com medo e disse ao filho que queria ir embora, mas já tinham pego bastante peixes, e o filho recusou, dizendo: "Pai, nunca pegamos tanto peixe assim. Vamos ficar mais, porque podemos pescar para nossas despesas e também para vender na cidade. Vamos fazer um bom dinheiro." O pai pensou e concordou em ficar mais 1/2 hora. Depois foi a vara de Natalino que veio a ser atingida por algo e chegou a quebrar. E ele ficou com medo dessa vez. Agora o fantasma estava querendo a vara de Natalino, né? Fantasma sem vergonha. Clareou com o farolete, olhou em volta, para cima e não viu nenhum passarinho nem nada. Então achou melhor ir. E seu pai também. Anastácio recolheu sua vara e Natalino deixou a sua no rio mesmo, já que estava quebrada. Quando olharam para trás, não viram mais suas sacolas de peixe. Procuraram ao redor e não encontraram. Ficaram confusos e irritados. Instantes depois, um peixe caiu na cabeça de Natalino
Ele e seu pai olharam para cima e suas sacolas de peixe estavam penduradas nos galhos de uma árvore. Anastácio apanhou o peixe que caiu e viu que estava com uma frase escrita, aparentemente com faca, dizendo socorro. De repente, começaram a cair todos os peixes com frases do tipo: estou afogando, me salvem, socorro. Pai e filho ficaram muito assustados, e nesse instante uma voz começou a gritar no meio do rio as mesmas palavras que estavam escritas nos peixes mortos. Natalino e seu pai olharam e só conseguiram ver a água se mexendo, como se alguém estivesse afogando, mas não dava para ver a pessoa, só se ouvia a voz pedindo ajuda. Dali a pouco viram um corpo emergir da água. Ficaram apavorados e tentaram escapar dali, mas na fuga, Anastácio escorregou e caiu dentro d'água. O corpo afundou e a voz que pedia socorro se transformou numa risada diabólica que foi se aproximando de Anastácio como um redemoinho de água e puxou ele para o fundo do rio. Seu filho tentou ajudar, mas foi tudo muito rápido e nem deu tempo. Então Natalino deixou tudo para trás e correu o máximo que pôde enquanto rezava. Conseguiu escapar com vida. Chegou exausto em casa e transtornado com o que acabara de acontecer. De repente sentiu algo diferente no seu bolso. Foi olhar e viu que era um peixe e nele estava escrito Vigário e a data que ele morreu, e Anastácio e a data daquela noite. Nossa, mano, viagem. Imagina só você passar um esquema desse, quando você chega em casa, você põe a mão no bolso, vê o peixe e vê o nome do seu pai e a data que ele se foi. Porque o fantasma não queria dividir o peixe com os outros. Difícil, cara. Era só deixar o pessoal pescar tranquilo, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Se você for o fantasma um dia, deixa o peixe pros outros também comer, gente. O que tem? Deixar o peixe pros outros? Deixa o peixe pro pessoal pescar. A gente já tem tanta coisa acontecendo no mundo agora, você não pode nem dar uma pescadinha que os fantasmas já pegam você. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. E espero que gostem, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não me conhece. E não me segue no Instagram, me segue no Instagram também, Gabriel Brant com T só, .p. E segue lá, muito obrigado e tchau. O lobisomem da Estrada do Cachorro. Nas bandas de Nossa Senhora de Lourdes do Sergipe, aconteceu um caos mal assombrado, que hoje o povo nem se lembra mais. Já havia 6 meses que Marta estava naquele serviço. Ia das 7 da manhã e voltava para casa às 9 da noite. Trabalhar em casa de família não era o seu sonho, mas desde que sua finada mãe tinha ficado doente, esse trabalho ajuda ela a não se sentir tão sozinha. Não achava que era muito longe de sua casa para a fazenda onde trabalhava. Era questão de 15 a 20 minutos andando. Ela só não gostava de passar pela estrada de terra chamada Estrada do Cachorro, pois não havia casas, apenas mata. Em uma noite, Marta voltava para casa pensando na vida, quando de repente ela ouve um barulho na mata. Alguma coisa se mexia no mato. Marta parou no meio da estrada e o barulho parou. Tendo a sensação de ser observada, voltou a andar. Com aquele barulho, pensou que era algum bicho do mato, como um timbu ou gato do mato. Mas quando estava perto da estrada que dava para sua casa, ouviu algo correndo na mata em sua direção. Na hora, Marta sentiu uma espinha gelar. Como já estava na entrada de sua casa, correu até lá. Chegando à porta, olhou para trás, mas não viu nada. Não tinha nada, apenas o silêncio. Entrou em casa e trancou a porta.
No peito, o coração pulava. Ela nunca sentiu tanto medo em sua vida. Foi quando ouviu um rosnado horrível, passos andando e uma respiração forte, feita alguém muito cansado. Ela não conseguiu dormir naquela noite e logo já era dia. Na fazenda onde trabalhava, contou o ocorrido. A patroa Carminha não acreditou. Achava que era uma desculpa para a moça dormir na fazenda. E como tinha um filho chamado Heraldo, 1 ano mais velho que a moça, não queria correr o risco dele engravidar a empregada. Mas Major Manuel, marido de Carminha, pediu para seu vaqueiro, Rufino, acompanhar Marta no caminho de casa até que ela se acalmasse. Marta não gostava nem um pouco de Rufino. Achava ele muito estranho. Rufino era um cria da fazenda, filho de um vaqueiro de Major Manuel, o finado Dom Rufino. A moça não suportava o vaqueiro. Dizia que ele cheirava a cavalo. Na hora dela ir para casa, o rapaz estava na porta da fazenda esperando por ela. Ele deu uma boa noite e ela respondeu secamente, e foram andando. Naquela noite, Rufino estava todo arrumado. Não cheirava a cavalo, mas em compensação, cheirava a um perfume muito forte, que chegava a ser fedorento. No meio do caminho, ele puxou conversa, mas ela o silenciou logo a conversa. Na estrada do cachorro, ele puxou conversa de novo, falando: essa estrada tem esse nome porque o povo costuma ver um cachorro grande por aqui. E Marta respondeu: eu sei disso, falando de jeito de quem não quer conversa. Ele logo entendeu o desinteresse da moça e não falou mais nada durante o caminho. Chegando na porta da casa dela, só se despediu com um até amanhã, mas ela nem respondeu. Entrou e trancou a porta. Dentro de casa, Marta pensou que o caminho tinha sido tranquilo e que o barulho que tinha ouvido aquele dia tinha sido algum bicho do mato. Foi fazer um café antes de dormir, quando ouviu passos no lado de fora da casa. Se perguntou quem poderia ser. Sentiu o cheiro forte do perfume do rapaz. Por que será que ele voltou? Pensou ela. Quis chamar o nome de Rufino. Talvez ele teria esquecido algo. Os passos continuavam e ninguém chamava seu nome. Na hora, ela teve medo se aquela coisa no mato tivesse sido apenas Rufino. Cansada como ela estava, dormiu. No dia seguinte, na hora de voltar para casa após o trabalho, Marta disse a Rufino que não precisava ir com ela até em casa. Este último estava perfumado e arrumado como no dia anterior, e disse o rapaz: mas é perigoso, dona Marta. Mas ela nem o deixou terminar a frase e gritou: não, eu não quero que você venha comigo. E se tentar vir amanhã, eu vou fazer a maior confusão aqui na fazenda. E nem quero você perto da minha casa. Pensa que eu não sei que você estava por lá, é? Eu senti esse seu perfume fedorento ontem. Tente alguma coisa comigo e o Major Manuel vai botar você daqui para fora. Rufino, no silêncio, ficou. E no silêncio, saiu irritado com os gritos da moça em sua cara. Ela seguiu seu caminho, mas mal tinha saído das terras da fazenda e viu lá longe Rufino, a seguindo pelo canto, querendo não ser visto. Apressou o passo e durante um tempinho olhou para trás e não viu mais o rapaz.
tinha medo de que ele lhe fizesse algum mal. E logo chegou à estrada do cachorro. Olhou mais uma vez para trás e não viu ninguém. Foi quando ouviu o barulho de algo pisando nas folhas secas dentro da mata ao lado e pensou que era o rapaz cortando caminho pela mata. Mas o que ouviu não era voz de gente, e sim um rosnado. Se arrepiou toda. O barulho aumentava, mostrando que aquele bicho vinha se aproximando cada vez mais. Andou mais rápido e já podia ver a sua casa de longe. De repente, da mata saiu aquele cachorrão preto terrível, que rosnava com ódio, e o cheiro podre infestou toda a estrada com a presença maligna. Correu ela até em casa e, ao olhar para trás, não viu mais nada. Quase em pânico, entrou na casa e trancou a porta. Voltou a ouvir o rosnado. A besta fera estava na porta da casa e batia com força na porta. Mas a mãe de Marta tinha posto uma forte porta de madeira de leite. Logo, ela ligou os fatos. Aquela besta era Rufino, que se transformou em lobisomem, e furioso queria acabar com ela. Um barulho veio do telhado. A besta fera estava em cima do telhado e começava a empurrar as telhas. O telhado não suportou o peso e caiu. E ela se viu cara a cara com a criatura que olhava com ódio. Correu para fora, mas a besta pulou em suas costas, derrubando-a no chão. Sentiu que estava próxima do seu fim e se arrependeu de ter enfurecido o rapaz. O lobisomem continuava a rosnar. De repente, se houve um tiro que atingiu a besta fera, bem no peito, que estava no chão se debatendo. Quando ela se levantou e viu o autor do disparo, era Rufino. Ao seu lado, o lobisomem voltava a ser humano. E, para a surpresa deles, o rosto era conhecido. Não era ninguém mais, ninguém menos do que Dona Carminha. Ainda assombrada, Marta deu um abraço em seu salvador e se sentiu segura nos braços do vaqueiro. Rufino então disse: "Ontem vim aqui porque depois que te deixei em casa, na estrada vi um cachorro enorme indo em direção à sua casa. Mas quando o bicho me viu, sumiu." "Ainda bem que você veio, Rufino. Me desculpa pelo jeito que falei com você. É que pensei que era você que queria me fazer mal", falou Marta nos braços dele. "Eu jamais queria fazer mal algum a você, Marta. Eu só queria pegar aquele lobisomem e, de alguma forma, te proteger." No engenho Cafundó, o coronel não queria que ninguém saísse de noite, mas Valente e Chico Magro nem ligaram para as ordens do coronel e saíram naquela noite trevosa. Tinham marcado de se encontrar com duas moças às escondidas nas redondezas de Pau Pombo, e como começou a chover, pegaram um atalho que dava pela porteira velha. Era certamente de 1 para as 2 da madrugada. Naquele momento, o mistério insondável envolvia o mundo e as criaturas de Deus. A mata era aquela hora um mundo misterioso, sombrio e inescrutável. Noite de sexta-feira à noite, escura e chuvosa. Mas Valente e Chico Magro se foram para Pau Pombo. Aquilo já era um vício e iam sempre por um atalho. Estrada velha abandonada, tomada pelo mato. O povo falava de coisas enormes dessa estrada e por isso foi abandonada. Ninguém por ali passava mais.
As coisas, como diziam, apareciam numa porteira velha que dava acesso ao engenho, junto a uma gameleira circular. Era um bicho que ninguém sabia bem que forma tinha. Só era parecido com um porco. Parecia um cachorro grande, parecia um bezerro. Roncava, grania, berrava e às vezes até gemia como gente. E em frente à porteira, os 2 cabras pararam e a chuvinha continuava. O silêncio e a solidão. Chico espiou para a porteira e um estranho calafrio fez ele estremecer dos pés à cabeça. Continuaram parados e o silêncio, olhando para a porteira. O que estava ali por trás da velha cancela não sabiam bem o que era. Mas não tinham mais nenhuma dúvida de que lá estava uma coisa muito estranha, que se mexia e agora abalava a porteira, como se quisesse passar para o lado em que os 2 estavam. Os 2 raciocinaram o que seria aquilo. Porco, aquela hora não poderia ser. Cachorro, também não. E gente muito menos. Seria então um lobisomem, que a turma do engenho tanto falava. Na hora, os 2 souberam que naquela situação era impossível fugir. E de repente a terrível criatura estava diante deles. E após um momento, num pulo, o combate iria ser travado. E um deles gritou: "Valha-me a Nossa Senhora!" Apesar de terem afugentado, aquela besta, cuja desaparição foi acompanhada de um berro infernal, começaram a correr mais. Valente morrerá tão logo ao alcançar a bagaceira do engenho. E Chico Magro, ainda desorientado, desatinado, continuaria perambulando, além das terras de Cafundó, e como único sobrevivente daquela noite de terror, foi o responsável por relatar mais uma aparição daquela coisa. Este fato ocorreu quando eu e 3 amigos meus fomos para um sítio da tia de um deles. Ocorre que no terceiro dia em que estávamos lá, aconteceu a coisa mais incrível e estranha que nunca nenhum de nós havíamos presenciado. Já era noite e estávamos em um dos quartos, o primeiro quarto do corredor do sítio. E o sobrinho da dona do sítio, o Tadeu, pediu para o nosso amigo Marcelo apanhar mais vinho na adega, que ficava um andar abaixo, descendo a escada da sala, como se fosse o porão da casa. Mas a escada descia e era aberta, como um buraco na sala que levava ao subsolo, até chegar na adega. Porém, logo após ele ter saído em direção à sala, eu e o Tadeu saímos e fomos ao encontro dele. Porém, o Marcelo estava parado na sala, olhando para a escada que era larga e com vários degraus até chegar lá embaixo. Era uma imensa e comprida escada. Ele estava paralisado e olhando algo no fundo da escada que não conseguíamos ver do local em que estávamos. Então fomos até ele e o que vimos foi realmente perturbador e assustador. No final da escada havia um homem bem pequeno, mas não era um anão. Era menor que um anão, com cara de mal, e os olhos tinham algo de muito sinistro, uns olhos de raiva. Ele estava no fundo da escada e de costas para nós, porém, para trás com a cabeça toda voltada para Marcelo. E quando chegamos, a cabeça dessa coisa que parecia um anão, mas não era um anão, rodou mais ainda para alcançar eu e Tadeu. E aquilo ficou olhando para trás. Aquilo tinha uma boca sem expressão. Era tudo esquisito naquela coisa.
Era como um homem em miniatura, mas realmente sinistro, com grandes e grossas sobrancelhas. O mais estranho é que segurava algo vermelho em uma das mãos, que não descobrimos o que era. E após alguns instantes, aquilo virou o corpo para frente na direção da gente e começou a subir correndo as escadas em nossa direção. Mas quando dei por mim, somente eu estava na sala, pois Tadeu e Marcelo já haviam sumido e entrado no corredor. E aquilo estava correndo, subindo a escada. Então, mais do que depressa, eu deparei na direção deles. E quando eu entrei no primeiro quarto do corredor, eles fecharam a porta com bastante força, trancando ela. Ficamos atônitos sem saber o que dizer e o que falar. Em seguida, ouvimos o barulho de movimentos no corredor, indo para os outros quartos. Mas acontece que no corredor existia um telefone em uma mesinha. E ouvíamos o barulho do telefone cair, como se aquela coisa tivesse esbarrado no fio do telefone e jogado ele no chão. Ficamos com o ouvido grudado na porta, tentando ouvir outros barulhos, mas só ouvíamos o barulho do movimento, como se fossem passos rápidos, indo até o final da casa e voltando. Depois ficou tudo em silêncio, e foi aí que nos perguntamos o que era aquilo afinal. Ficamos ali, os três marmanjos de mais de 30 anos na cara, assustado e por um bom tempo tentando ouvir mais alguma coisa, mas não havia som nenhum, tudo quieto. Até que resolvimos abrir a porta do quarto e investigar. Mas antes, o Marcelo saiu com uma raquete de tênis, o Tadeu com uma tesoura e eu com um spray de latinha com tinta azul para jogar nos olhos daquilo. Era o que tínhamos no quarto para nos defender, caso aquela coisa sinistra aparecesse na nossa frente. Quando saímos do quarto, vimos que realmente o telefone estava no meio do corredor, como se alguém tivesse passado e esbarrado no fio com os pés, tal como acontece com a gente em casa às vezes. O telefone estava jogado com o fone do outro lado. Ficamos sempre juntos vasculhando a casa toda do sítio, mas não conseguimos encontrar nada. Fomos até a adega e também não havia nenhum sinal daquele homem pequenino, mas com a cara de mal e sobrancelhas grossas. Resolvemos então ficar mais 2 dias no sítio. Porém, sempre ficávamos juntos e na hora de dormir, trancávamos o quarto e dormíamos os 3 juntos. Chegamos à conclusão que aquilo era um anão, tinha olhos de raiva e o jeito de virar a cabeça parecia aquele filme de terror, O Exorcista, em que a Linda Blair girava totalmente a cabeça sem virar o corpo, como se fosse um boneco. Nossa conclusão é que não foi ilusão de ótica nem coisa parecida. Nós sabemos o que vimos e todas as descrições, como algo vermelho que ele trazia em uma das mãos, também foram vistas por todos nós. E depois, o barulho do telefone caindo e os passos indo até o final da casa e voltando também. Não sabemos muita coisa, mas a única coisa que temos certeza é de que aquilo não era um ser humano. Pé Grande. História sobre a natureza selvagem do Oregon, contada por Jim, amigo da minha tia, ávido caminhante e caçador. Não me lembro muito dos detalhes. Todas as suas histórias tinham basicamente uma conclusão particular. A presença de algo inteligente na selva circundante. Jim costumava fazer caminhadas como o meu avô, com uma pequena exceção de que meu avô era um mochileiro profissional na URSS, o que será de alguma importância mais tarde.
e ele viajava com um grupo e algumas armas de fogo. Jim costumava ir sozinho no deserto com uma arma de fogo também. Os encontros de Jim nunca terminaram em um encontro particular com uma entidade, mas geralmente na forma de rastros, galhos quebrados, uivos e rugidos distantes e uma sensação de que estava sendo observado, o que ele realmente descartou como sua reação instintiva natural para um ambiente desconhecido e vastas possibilidades. Ursos, lobos, alces, todos podem estar por perto, exceto por um desses encontros. Não me lembro de qual área ele estava me falando exatamente, mas tenho quase certeza de que era uma daquelas florestas Rogue River, no Oregon. Então, como de costume, ele deixou o carro no estacionamento e continuou a pé. Acho que ele planejou 3 dias, mas não tenho certeza. De qualquer forma, mais perto do crepúsculo, o dia encontrou um lugar para ele parar. Ele então adormeceu. Ele não conseguia se lembrar de quando isso aconteceu, mas já estava escuro lá fora, exceto pela lua brilhando sobre o topo próximo. Mas Jim não sabia disso ainda. Jim acordou com fortes batidas que pareciam ser de madeira em madeira, mas era tão alto que ele não conseguia ouvir a sua própria comoção enquanto puxava o saco de dormir, forçando-se a sair dele. Em seguida, puxou o rifle e mandou volta para a câmara. Ele gritou 1, 2, 3 vezes. Nesse ponto ele ficou assustado. As batidas nunca pararam. Ele enfiou o rifle para fora da tenda e apertou o gatilho. O flash iluminou o exterior da tenda. Um estrondo se seguiu. E então silêncio. Pelo que me lembro, foi um silêncio ensurdecedor para ele. O sangue pulsava em seus ouvidos. Ele corou e quase teve vertigem. Ele também se assustou com seu próprio rifle, pois tudo aconteceu tão rápido que ele nunca se adaptou à situação. Não houve silêncio por muito tempo, mas para ele foi quase para sempre. Eu acabei de matar alguém? Então um rugido e o som de galhos quebrando não muito longe. Ele estava tão assustado e confuso que pensava se deveria ficar dentro de casa e esperar com o rifle, ou sair para perseguir o intruso. Jim se forçou a sair da tenda gritando: "Me deixe em paz, ou eu vou atirar em você." Não havia nada lá fora. Seus olhos começaram a se acostumar com a escuridão, e em 1 minuto, ele percebeu que um abeto não tão longe dele, talvez a uma distância de um tiro certeiro, começou a balançar de um lado para o outro, como se houvesse algo no topo dela, forçando a árvore a se quebrar. Foi assim por um bom tempo, e então parou. Jim decidiu entrar e esperar pelo nascer do sol, o que ele fez. E então ele rapidamente agarrou tudo o que tinha e fez todo o caminho de volta para o estacionamento o mais rápido que pôde, sem nunca parar por mais tempo do que o suficiente para recuperar o fôlego. Quanto ao meu avô, ele era muito mais jovem na época em que fazia as caminhadas e caiaque de volta à civilização com seu grupo nos Urais. Eles passaram semanas na selva, ocasionalmente encontrando cabanas de silvicultores ou aldeias inteiras da população local, chamadas Mansi. Eles geralmente trocavam algo por comida, geralmente álcool,
que era o produto mais valioso para as Mansi, e os orientavam a não ir a certas áreas consideradas malditas ou sagradas. Meu avô nunca foi comunista, membro do Partido Comunista, razão pela qual ele nunca foi considerado para a promoção. Ele era vice-diretor do laboratório aerodinâmico de um dos centros de engenharia mecânica soviético, ocupado com mísseis balísticos náuticos para submarinos. Mas ele com certeza era ateu. Então, eles apenas sorriam e fariam o que quisessem. E mesmo assim, eles encontrariam alguma merda estranha.